O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção Espada de Tarsis, O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. Livro primeiro, O desaparecido de Tafi del Val. Segundo dia, começarei pelo pacto de sangue. O mesmo significa que os atlantes brancos mesclaram o seu sangue com os representantes dos povos nativos, que também eram de raça branca, gerando as primeiras dinastias de reis guerreiros da origem divina. O eram, afirmariam, logo porque descendiam dos atlantes brancos, que por sua vez sustentavam ser filhos dos deuses. Mas os reis deveriam preservar essa herança divina apoiando-se numa aristocracia do sangue e do espírito, protegendo a sua pureza racial. É o que fariam fielmente durante milénios, até que a estratégia inimiga, operando através das culturas estrangeiras, conseguiu cegá-los ou enlouquecê-los e os levou a quebrar o pacto de sangue, e aquela falta de compromisso com os filhos dos deuses foi, como o Senhor verá em seguida, a causa de grandes males. Desde cedo, o pacto de sangue incluía algo mais que a herança genética. Em primeiro lugar, estava a promessa da sabedoria. Os atlantes brancos haviam assegurado a seus descendentes e futuros representantes que a lealdade à missão seria recompensada pelos deuses, com a mais alta sabedoria. Aquela que permitia ao espírito regressar à origem, mais além das estrelas. Vale dizer que os reis guerreiros e os membros da aristocracia de sangue se converteram também em guerreiros sábios, em homens de pedra, como os atlantes brancos, somente por cumprir a missão e respeitar o pacto de sangue. Pelo contrário, o esquecimento da missão ou a traição ao pacto de sangue trariam graves consequências. Não se tratava de um castigo dos deuses nem nada semelhante, mas de perder a eternidade, quer dizer, de uma queda espiritual irreversível, mais terrível ainda que a que havia aprisionado o espírito à matéria. Os deuses libertadores, segundo a particular descrição que os atlantes brancos faziam aos povos nativos, não castigavam por seus atos, nem sequer julgavam, pois estavam além de toda a lei. Os seus olhares só reparavam no espírito do homem, ou no que havia nele de espiritual, na sua vontade de abandonar a matéria. Ao que amava a criação e desejavam permanecer sujeitos à dor e ao sofrimento da vida animal, aqueles que, por sustentar essas ilusões e outras similares, esqueciam a missão ou traíam o pacto de sangue, não afrontariam. Ah, não! Nenhum castigo. Só era certa a perda da eternidade, a menos que se considerasse um castigo a implacável indiferença que os deuses aplicavam a todos os traidores. Com respeito à sabedoria, os povos nativos recebiam em todos os casos uma prova direta de que podiam adquirir um conhecimento superior, uma prova concreta que falava mais do que as incompreensíveis artes empregadas nas construções megalíticas. E essa prova inegável que situava os povos nativos por cima de qualquer outro que não houvesse feito pacto com os atlantes, constituía, na compreensão da agricultura e a forma de domesticar e governar as populações animais úteis ao homem. Em efeito, o tempo da partida dos atlantes brancos, os povos nativos contavam com a poderosa ajuda da agricultura e da pecuária, sem importar o que tivessem sido antes coletores, caçadores ou simples guerreiros saqueadores. O cerco mágico dos campos e o traçado das cidades amuralhadas deveriam realizar-se na terra por meio de um arado de pedra, que os atlantes brancos legavam aos povos nativos para tal efeito. Tratava-se de um instrumento lítico desenhado e construído por eles, do qual não tinham de se desprender
nunca, e o qual só poderiam empregar para fundar os setores agrícolas e urbanos das áreas ocupadas. Naturalmente, essa era uma prova da sabedoria, mas não a sabedoria em si mesma. E a sabedoria? Quando se obteria o conhecimento que permitia ao espírito viajar mais além das estrelas? Individualmente, dependia da vontade posta em regressar à origem e da orientação com que essa vontade se dirigisse à origem. Cada um poderia ir a qualquer momento e desde qualquer lugar se adquiria a sabedoria, procedente da vontade de voltar e da orientação em direção à origem. O combate contra as potências da matéria teria de ser resolvido, nesse caso, pessoalmente. Tal constituiria uma façanha do espírito e seria tido em alta estima pelos deuses libertadores. Coletivamente, por sua vez, a sabedoria da libertação do espírito, a que faria possível a partida de todos os guerreiros sábios a Catar e dali até à origem, só se obteria quando o teatro de operações da guerra essencial mudasse novamente para a Terra. Então, os deuses libertadores voltariam a manifestar-se para os homens para conduzir as forças do espírito na batalha final contra as potências da matéria. Até então, os guerreiros sábios deveriam cumprir eficazmente com a missão e se prepararem para a batalha final. E então, quando fossem convocados pelos deuses para ocupar o seu posto na batalha, tocaria-lhes os guerreiros sábios em conjunto para demonstrar a sabedoria do espírito. Tal como afirmavam os Atlantes Brancos, isso seria inevitável se os povos nativos cumpriam a sua missão e respeitavam o pacto de sangue, pois então a máxima sabedoria coincidiria com a mais forte vontade de voltar à origem, com a maior orientação em direção à origem e com o mais alto valor resoluto a combater contra as potências da matéria e com a máxima hostilidade espiritual em relação ao não espiritual. Coletivamente, pois, a máxima sabedoria se revelaria ao final, durante a batalha final, num momento que todos os guerreiros sábios reconheceriam simultaneamente. Como? A oportunidade seria reconhecida diretamente com o sangue puro, numa percepção interior, ou mediante a pedra de Vênus. Aos reis guerreiros de cada povo aliado, quer dizer, aos seus descendentes, os Atlantes Brancos legavam também uma pedra de Vênus, gema semelhante a uma esmeralda do tamanho de um punho de criança. Aquela pedra, que tinha sido trazida à terra pelos deuses libertadores, não estava facetada de modo algum, mas finamente polida, mostrando-se sobre um setor da superfície uma concavidade leve, em cujo centro se observava o signo da origem. De acordo com o que os Atlantes Brancos revelavam aos reis guerreiros, antes da queda do espírito extraterrestre na matéria, existia na Terra um animal-homem extremamente primitivo, filho do Deus Criador de todas as formas materiais. Tal animal-homem possuía essência anímica, quer dizer, uma alma capaz de alcançar a imortalidade, mas carecia do espírito eterno, que caracterizava os deuses libertadores ou o próprio Criador. Entretanto, o animal-homem estava destinado a obter evolutivamente um alto grau de conhecimento sobre a obra do Criador, conhecimento que se resumia no signo da serpente. Por outras palavras, a serpente representava um mais alto conhecimento para o animal-homem. Logo de protagonizar o mistério da queda, o espírito caiu incorporado no animal-homem, prisioneiro da matéria, e surgiu a necessidade da sua libertação. Os deuses libertadores, que nisso se mostraram tão terríveis quanto o maldito Deus Criador carcereiro dos espíritos, só atendiam, como se disse,
a quem dispunha de vontade de voltar à origem, e exibiam a orientação em relação à origem. A esses valentes espíritos, os deuses diziam: perdeste a origem e és prisioneiro da serpente. Com o signo da origem, compreende a serpente e serás novamente livre na origem. Assim, pois, a sabedoria consistia em compreender a serpente, com o signo da origem. Aqui a importância do legado que os Atlantes brancos concediam pelo pacto de sangue. O sangue puro, sangue dos deuses e a pedra de Vênus, em cuja concavidade se observava o signo da origem. Essa herança, sem dúvida alguma, podia salvar o espírito, se, com o signo da origem, se compreendia a serpente, tal como ordenavam os deuses. Mas concretizar a sabedoria da libertação não seria tarefa fácil, pois na pedra de Vênus não estava plasmado o signo da origem. Sobre ela, na sua concavidade, só se podia observar. E o via ali somente quem respeitava o pacto de sangue, pois é verdade, o que existia como herança divina dos deuses era um símbolo da origem no sangue puro. O signo da origem observado na pedra de Vênus era só o reflexo do símbolo da origem presente no sangue puro dos reis guerreiros, dos filhos dos deuses, dos homens semidivinos que, junto a um corpo animal e uma alma material, possuíam um espírito eterno. Se traía o pacto de sangue, se o sangue se tornava impuro, então o símbolo da origem se debilitaria e já não se podia ver o signo da origem sobre a pedra de Vênus. Perder-se-ia, assim, a possibilidade de compreender a serpente, a máxima sabedoria, e com ela a oportunidade, a última oportunidade de se incorporar à guerra essencial. Pelo contrário, se respeitava o pacto de sangue e se conservava o sangue puro, então a pedra de Vênus poderia ser denominada, com justiça, espelho do sangue puro. E quem observasse sobre ela o signo da origem seriam iniciados no mistério do sangue puro, verdadeiros guerreiros sábios. Os Atlantes brancos afirmavam que o seu avanço continental estava guiado diretamente por um grande chefe branco a quem chamavam Navutan. Esse chefe, que somente eles viam e por quem expressavam um profundo respeito e veneração, tinha fama de ter sido quem revelou aos Atlantes brancos o signo da origem. Naturalmente, o signo da origem seria incomunicável, posto que só podia ser visto por quem possui previamente no seu sangue o símbolo da origem. A pedra de Vênus, o espelho do sangue puro, permitia justamente obter fora um reflexo do símbolo da origem. Mas aquele reflexo, o signo da origem, não podia ser comunicado por iniciação nem por nenhuma função social, se o receptor carecia da herança do símbolo da origem. Inclusive, entre os Atlantes brancos, houve um tempo em que só uns poucos, individualmente, conseguiam conhecer o símbolo da origem. A dificuldade estava na impossibilidade de estabelecer uma correspondência entre o criado e o não criado. Era como se a matéria fosse impotente para refletir o não criado. De facto, as pedras de Vênus tinham sido modificadas estruturalmente pelos deuses libertadores para que cumprissem a sua função. Com o propósito de resolver este problema e de dotar a sua raça da mais alta sabedoria, maior ainda que a sabedoria lítica conhecida por eles, Navutan desceu ao inferno. Pelo menos isso contava os Atlantes brancos. Aqui lutou contra as potências da matéria, mas não as conseguiu obrigar a refletir o símbolo da origem para que fosse visto por todos os membros da sua raça. Ao parecer, foi Fria, sua divina esposa,
quem resolveu o problema. Ela pôde expressar o signo da origem mediante a dança. Todos os movimentos da dança procedem do movimento das aves, dos seus arquétipos. A descoberta de Fria permitiu a Navotin compreender o signo da origem com a língua dos pássaros e expressá-lo do mesmo modo. Mas não era essa uma língua composta por sons, mas por movimentos significativos que realizavam certas aves em conjunto, especialmente a espernalta como a garça, e as galináceas como a perdiz, o pavão e o fazão. Segundo Navotin, para compreender o signo da origem, necessitavam-se de 13 ou mais 3 verunas, quer dizer, um alfabeto de 16 signos denominados verunas ou varunas. Graças a Navotin e Fria, os atlantes brancos eram auspícios da aves Picera, ou seja, estavam dotados da compreensão do signo da origem, observando o voo das aves. A língua dos pássaros representava para eles uma vitória racial do espírito contra as potências da matéria. Assim se sintetizaria a sabedoria de Navotin. Quem compreendesse o alfabeto das 16 verunas compreenderia a língua dos pássaros. Quem compreendesse a língua dos pássaros compreenderia o signo da origem. Quem compreendesse o signo da origem compreenderia a serpente. E quem compreendesse a serpente com o signo da origem poderia ser livre na origem. É claro que os atlantes brancos não confiavam na durabilidade da língua dos pássaros, a que, apesar de tudo, transmitiam aos seus descendentes do pacto de sangue. Previam que, quando do triunfo do pacto cultural dos atlantes morenos, a língua sagrada logo seria esquecida pelos homens. Nesse caso, a única garantia de que ao menos alguém individualmente conseguisse ver o signo da origem estaria constituída pela pedra de Vênus. Com grande acerto, basearam nela o êxito da missão. Assim, quando os atlantes brancos se despediram dos meus antepassados, Dr. Signay Hell, sugeriram-lhe um modo adequado para assegurar o cumprimento da missão. Antes de tudo, deveria-se respeitar, sem exceção, o pacto de sangue e manter, para isso, uma aristocracia de sangue puro. Dessa aristocracia, que começava com os descendentes dos atlantes brancos, já se haviam selecionado os primeiros reis e as guerreiras sábias que custodiavam o arado da pedra e a pedra de Vênus. Com efeito, ao princípio cada povo foi dividido exogamicamente em 3 grupos, cada um dos quais tinha o direito de empregar os instrumentos líticos que aportava para a sua custódia comum, uma guerreira sábia. Elas conservavam os instrumentos no interior de uma gruta secreta e, quando deviam ser utilizados, os transportavam as 3 em conjunto. Os 3 grupos do povo possivelmente obedeciam ao mesmo rei, com o correr dos séculos, por causa da derrota cultural que logo exporei, a tríplice divisão do povo foi esquecida, ainda que perdurasse por muito tempo o costume de confiar a custódia dos instrumentos líticos a 3 guerreiras sábias ou vraias. Todos os guerreiros e nobres do sangue seriam iniciados no mistério do sangue puro. A iniciação seria aos 16 anos, quando se enfrentariam com a pedra de Vênus e se trataria de que observassem nela o signo da origem. Quem pudesse observá-lo disporia nesse momento da sabedoria suficiente para concretizar a autolibertação do espírito e partir para a origem. Mas se o guerreiro sábio era um rei, ou um herói que desejava adiar a sua própria liberdade espiritual em procura da libertação da sua raça, 2 seriam os passos seguintes. O primeiro consistia em cumprir a ordem dos deuses libertadores e compreender a serpente com o signo da origem, comunicando logo a sabedoria lograda aos demais iniciados.
Uma vez visto o signo da origem, o segundo passo iniciado consistia em não apartar a atenção da pedra de Vênus, porque nela, sobre a sua concavidade, algum dia se veria o sinal lítico de Katahar, isto é, uma imagem que assinalaria o caminho para a cidade dos deuses libertadores. Este princípio daria lugar a uma instituição secreta entre os iberos, da qual falarei muito posteriormente, a dos noios e vraias, corpos de iniciados consagrados a custodiar em todo o tempo e lugar a pedra de Vênus e a guardar a manifestação do símbolo da origem. Assim como aos descendentes ou aliados dos Atlantes brancos, que executavam o primeiro passo na compreensão da serpente e representavam, ora com a forma real de réptil, ora abstratamente com a forma da espiral, se os tomou universalmente por adoradores dos ofídios. Tal confusão foi empregada malignamente para atribuir aos guerreiros sábios toda a sorte de atos e intenções tenebrosas. Com esse propósito, o inimigo associou a serpente às ideias que mais terror ou repugnância causam aos povos ignorantes da terra. A noite, a lua, as forças demoníacas, tudo o que é rastejante ao subterrâneo, o oculto, etc. Deste modo, mediante uma vulgarização caluniosa e mal intencionada dos seus atos, já que ninguém, exceto os iniciados, sabia da existência da pedra de Vênus e do signo da origem, se conseguiu culpar os guerreiros sábios de magia negra, quer dizer, das artes mágicas mais grosseiras, aquelas que se pratica com o concurso das paixões do corpo e da alma. Curioso paradoxo, não é? Os iniciados no mistério do sangue puro, acusados de magia negra e de humanidade. Justamente eles que, por compreender a serpente, símbolo total do conhecimento humano, estavam fora do humano.